Finalmente vamos voltar a falar de um tópico que eu sempre quis debater aqui no canal. A criação de uma categoria intermediária entre o peso leve e o meio médio. A tão sonhada categoria até 74 quilos. Que se seguir o padrão do boxe, que é de onde a gente tira os nomes das categorias, deve ser chamado no UFC de categoria super leve. A criação dessa categoria até 74 quilos, que seria entre o peso leve e o meio médio, sempre foi muito debatida, pelo fato que as categorias leve e meio médio são as mais populosas do UFC. O problema é que, de uma categoria para outra, o salto é muito grande, são 7 quilos, sendo que do peso mosca pro galo, do galo pro pena e pro pena pro leve, são sempre 4 quilos. Esse deveria ser o padrão, só que a partir do peso leve, esse padrão se quebra. Aí vira do peso leve pro meio médio vira 7 quilos, mesma coisa para o peso médio, e do peso médio para o meio pesado são 9 quilos. Aí você pode falar, Carlos, então faz sentido também criar categorias intermediárias, por exemplo, entre o meio médio e o peso médio, entre o peso médio e o meio pesado? Sim, faz sentido. O problema é que não tem tanto atleta assim para compor e tornar as categorias competitivas. Diferente dos 74 quilos, que pode utilizar nomes tanto do peso leve quanto do meio médio. Como eu falei, as duas categorias mais populosas do UFC. O problema é que o Dana White, o UFC, sempre foi muito contra essa ideia. Para ele, o cenário atual tá muito bom, porque ele acredita que criando uma categoria entre o peso leve e o meio médio seria meio que dar oportunidade para aqueles lutadores que não conseguiram, que bateram na trave, na chance de se tornar campeão, ou no peso leve ou no meio médio. Outra coisa que faz o Dana White ser contra essa categoria é o exagero de divisões de peso. A mesma coisa que acontece no boxe. Porque no boxe são muitas categorias de peso, algumas até com 2 kg de diferença, pouquíssimo. E para ter várias categorias, precisariam criar vários cinturões, e com isso a peça meio que perde um pouco do prestígio. Então dá para entender o lado do UFC nessa história. A criação de várias categorias fica um tanto complicado. Muita gente, inclusive, deixa de acompanhar o boxe porque são muitas categorias de peso, são muitas federações. Tem muita gente, o público mais casual, que nem entende o que está acontecendo. Mas nesse caso em específico, a criação do super leve no UFC, eu sou super a favor. Porque essa categoria super leve não só vai ser criada a partir de elementos do peso leve quanto do meio médio, que são duas das categorias mais competitivas do UFC na atualidade, como também são as mais rentáveis, onde existem mais personagens, mais estrelas. E a criação dessa categoria também seria boa para a criação de novas histórias, novas estrelas e até para refrescar a carreira de alguns lutadores que parecem que já estão na reta final. Por exemplo, Justin Gaethje, Colby Covington, Dustin Poirier tentaram várias vezes ser campeão do UFC, não conseguiram no peso leve e no meio médio. Eles teriam uma nova chance numa categoria totalmente nova. Ou então, por exemplo, Charles do Bronx, se ele perder agora a revanche para o Islam Makhachev, seriam 2 derrotas para o campeão dos leves. Se isso acontecer, ele só teria 2 alternativas. Ele poderia descer para o peso pena, fazer aquele corte de peso matador que ele já falhou na pesagem 4 vezes, ou então subir para os meio médios, uma categoria que, particularmente na minha opinião, ele ficaria um tanto pequeno. Mas com o peso super leve, não, teria outra categoria, uma categoria que, apesar de ser maior do que o peso leve, ainda dava para o Charles se encaixar, porque são só 4 quilos acima. Fora que também vai aumentar a possibilidade de nascer um novo duplo campeão, porque ele não vai ter que subir até 77 quilos. E pode ser até que o campeão dos meio médios resolva descer de categoria, já que agora o salto não vai ser tão grande assim. Já pensou o Leon Edwards descendo para o super leve, depois subir para o peso médio, dá até para ele se tornar triplo campeão. E além de refrescar a carreira de lutadores ativos que não conseguiram ser campeões no peso leve ou meio médio, também pode atrair o interesse de atletas que não estão na atividade. Pode trazer o retorno do Nate Diaz, do Jorge Masvidal, ou o próprio Conor McGregor pode voltar com interesse de ter um terceiro cinturão. Podiam até fazer um GP para definir quem vai ser o novo campeão da categoria, a mesma forma que fizeram um GP para definir o primeiro campeão do peso mosca, quando a categoria foi criada. E como não existe um ranking do super leve, eles podem colocar quem eles quiserem dentro desse GP. Podem colocar o Conor McGregor, podem trazer de volta o Nate Diaz, o Jorge Masvidal, encher esse GP de estrelas. E nessa época que o Dana White estava suando, se matando para formar um card interessante pro UFC 300, ou seja, o UFC está claramente precisando de novas estrelas e novas histórias, esse GP e a criação dos super leves pode ser a renovada que o UFC está tanto precisando. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.